Olá, professor Onei Fernando Savioli, na área contábil. Nós vamos falar hoje sobre contingências passivas. Existem contingências ativas, mas o foco hoje é no termo contingências passivas. Essas contingências podem ser em relação a litígios trabalhistas, fiscais, ambientais. Então, essas fiscalizações que as empresas estão sujeitas, vamos pegar o exemplo, uma reclamação trabalhista. Então, normalmente, o funcionário, quando ele é demitido, ele pode entrar contra a empresa e verificar, pelo menos dos últimos 5 anos, uma reclamação trabalhista. Com o seu advogado do empregado, ele vai fazer essa ação no Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai enviar para a empresa. Quem é responsável primário para receber essa contingência é o diretor executivo. Então, o diretor executivo, ele recebe essa reclamação trabalhista, ou administrador executivo. Então, ele é o responsável primário para esse primeiro contato com esse litígio. Nesse momento, o diretor da empresa, ele chama uma condição técnica para auxiliá-lo, no caso, o advogado da empresa, o advogado ligado a uma condição trabalhista, que vai poder analisar todo o processo para poder defender a empresa. Aí o advogado, ele entra numa condição, se é provável e mensurável que a empresa perca. Aqui eu coloquei um valor que o advogado aqui, considerou adequado, mensurável em 800 mil. Provável e não mensurável, porque quando falar não mensurável, não há valores a mensurar. Possível que a empresa perca nesse litígio ou é remoto que a empresa perca. Nesse momento, o advogado coloca os termos provável e não mensurável, e mensurável, não mensurável, possível ou remoto. Desses termos, o contabilista da empresa, no final do ano, no final do exercício, ele vai chegar na conclusão se ele tem que contabilizar a provisão, reconhecer a provisão, que aí ela vai gerar uma dívida para a empresa no final do ano e vai gerar uma despesa na competência. Então, no ano que a empresa recebe essa contingência passiva, essa reclamação trabalhista, como poderia ser alguma fiscalização tributária, no caso, o exemplo aqui é trabalhista, só para a gente pegar uma ideia. Então, você vai ter que lançar como contabilista a provisão e tem que lançar a despesa. Caso ela não seja provável e não mensurável, ele só vai divulgar em nota explicativa. Aí não há que se fazer lançamentos. O que é interessante você notar aqui, que nessas contingências passivas, você vai ter só quantas pessoas envolvidas, entidades. Você vai ter o funcionário, vai ter o próprio advogado do funcionário, você vai ter o juiz ligado ao Ministério do Trabalho, você vai ter o perito, que o juiz ter como pessoa de confiança para analisar esse processo. Só que a empresa, ela tem que se basear na informação do seu advogado, do que o advogado da empresa afirmar, que foi colocado pelo diretor executivo, pessoa de sua confiança. Então, o diretor tem como pessoa de confiança esse advogado. Nessa condição, você vai ter a informação sendo contabilizada na competência, resultado da competência, e também tem a provisão, que é a prudência. Então, todo final de exercício tem que ocorrer a despesa e tem que ocorrer a provisão. E todo ano, enquanto esse litígio não tiver um valor definitivo, você tem que rever as informações. Então, pode, em alguns casos, ser revertido essa informação, porque em vez de 800, no próximo período, você pode ter um valor mensurável a 600, você vai ter que reverter 200. Ou, às vezes, você tem que complementar essas informações, porque em vez de 800, pode ir para 900, tem que complementar 100. Então, estão convidados a sempre, no Neon Concursos Online, assistir outras aulas e numa condição maior com exercícios. Obrigado.